Uma menina de 8 anos se levantou no tribunal e disse: "Eu sou a advogada da minha mãe." O juiz pensou que era brincadeira, até descobrir que ela sabia mais de direito do que muitos advogados formados. "Eu sou a advogada da minha mãe", disse Sofia, uma menina de 8 anos, parada diante do juiz com uma pasta de papéis nas mãos pequenas e o queixo erguido como se fosse uma profissional formada há décadas. O Tribunal de Família em Nova York ficou em silêncio absoluto. Era como se alguém tivesse pausado o mundo por alguns segundos. O juiz David Harrison, um homem de 60 anos com 3 décadas de carreira, retirou os óculos devagar e os limpou com cuidado, como se não estivesse enxergando direito. Nunca, em toda a sua experiência, havia presenciado algo assim. Uma criança se apresentando como advogada no seu tribunal. "Desculpe, mocinha, mas acho que você se confundiu. Aqui é um tribunal, não é lugar para brincadeiras", ele disse com voz gentil, pensando que aquela menina havia se perdido dos pais. "Eu não estou brincando, meritíssimo", Sofia respondeu, a voz firme, mas o coração disparado. "Vim aqui representar minha mãe, Mariana Santos, no processo de guarda. Meu pai, Daniel Miller, está tentando obter minha custódia com segundas intenções financeiras." O tribunal explodiu em murmúrios. Advogados pararam de mexer nos celulares. Funcionários largaram suas canetas. Secretárias se viraram para ver melhor. Até o segurança da porta se aproximou, curioso com aquela situação inédita. Do lado direito da sala, Daniel Miller, de 45 anos, trajando terno escuro caro, começou a rir alto. "Meritíssimo, isso é ridículo. A menina está brincando de escolinha. Não pode perder tempo com criancice." Ao lado dele, o Dr. Peterson, seu advogado particular, um homem elegante de 50 anos, terno de $3.000 e ar arrogante, se levantou imediatamente. "Excelência, peço encarecidamente que retire a menor da sala. Isso é desrespeito ao tribunal e aos procedimentos legais." Mas Sofia não se moveu 1 milímetro. Seus olhos castanhos brilhavam com uma determinação que não combinava com sua idade. "Meritíssimo, conforme a Lei de Custódia de Crianças do Estado de Nova York, eu tenho o direito de ser ouvida em qualquer procedimento judicial que envolva meus interesses." O silêncio voltou a reinar no tribunal, mas agora era diferente. Era o silêncio do choque. Uma menina de 8 anos acabara de citar uma lei específica com a precisão de um jurista experiente. O Dr. Peterson piscou várias vezes, tentando processar o que havia escutado. Ela decorou algumas frases na internet. "Meritíssimo. Qualquer criança pode fazer isso hoje em dia com o Google." "Então posso continuar, doutor?" Sofia se virou para ele com uma educação que desarmava. "O artigo 721 da Lei de Custódia estabelece que o poder familiar compreende dirigir a criação e educação dos filhos. Meu pai falhou nesse dever quando me abandonou por 4 anos consecutivos." O advogado engasgou com a própria saliva. Daniel parou de rir abruptamente. "O artigo 723 do mesmo Código", ela continuou, "determina que a guarda será unilateral quando um dos genitores não oferece condições adequadas para o exercício do poder familiar. O artigo 725 estabelece que esse poder não pode ser exercido contra o interesse do menor." O juiz se inclinou para a frente, completamente fascinado. Em 30 anos de carreira, jamais havia visto um advogado experiente citar leis com tanta fluência, muito menos uma criança. Além disso, Sofia abriu sua pasta caseira, uma pasta escolar decorada com adesivos de unicórnio, mas repleta de documentos organizados. "Tenho aqui evidências que comprovam as verdadeiras intenções do meu pai." Ela tirou um celular velho da pasta, um aparelho simples que contrastava com a sofisticação jurídica de suas palavras. "Consegui gravar uma conversa onde ele confessa que só me quer por causa da herança de $2 milhões que vou receber do meu avô. Meu avô, que era brasileiro e veio para os Childe com minha mãe, morreu e deixou essa herança para mim." A bomba explodiu no tribunal. Daniel ficou branco como papel. O Dr. Peterson se levantou tão rápido que derrubou a cadeira.
Do fundo da sala, onde estava sentada na última fileira, Mariana Santos, uma mulher de 35 anos, magra, vestindo uma blusa simples e limpa, cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Isso é inadmissível! O Dr. Peterson gritou, perdendo completamente a compostura. Gravação clandestina. Prova ilegal. Peço que seja rejeitada. Sofia o olhou com uma calma impressionante. Doutor, a gravação não é clandestina quando é feita por mim para proteger meus próprios direitos. A Lei de Proteção Infantil de 2017 garante à criança o direito de buscar proteção. O advogado ficou mudo. Uma menina de 8 anos acabara de dar uma aula de direito para ele. Meritíssimo, Sofia continuou. Posso reproduzir a gravação para que todos ouçam? O juiz assentiu, ainda tentando processar aquela situação surreal. Pode sim. Sofia mexeu no celular com dedos pequenos, mas seguros. A voz de Daniel ecoou pelo tribunal, clara e incriminadora. Escuta bem, advogado. Eu quero a guarda da menina. E quero rápido. Não me importa o que você tem que inventar. O tribunal ficou em silêncio sepulcral. Cada palavra da gravação soava como marteladas. A menina vai herdar uma grana boa do avô dela quando fizer 18 anos. Estou falando de quase 2 milhões de dólares. Se eu tiver a guarda, sou eu quem administra esse dinheiro. Pessoas na plateia começaram a balançar a cabeça com indignação. Era impossível escutar aquilo e não sentir revolta. A mãe da menina, uma imigrante brasileira, não sabe de nada sobre a herança. Aquela mulher nem sabe ler direito. Imagina entender de herança. Até ela descobrir alguma coisa, eu já resolvi tudo. A risada cruel dele na gravação fez várias pessoas sussurrarem palavrões baixinho. Mariana chorou ainda mais alto, emocionada e humilhada ao mesmo tempo. Então tá combinado. Entra com o pedido de guarda amanhã mesmo. Alega que a mãe não tem condições. Inventa que ela deixa a criança sozinha, que não tem estrutura. Essas coisas que vocês sabem fazer. Sofia pausou a gravação e o silêncio voltou a dominar o ambiente. Ela olhou diretamente para o juiz. Meritíssimo. Essa conversa foi gravada no dia 15 de março, às 2:30 da tarde. 3 dias depois, no dia 18, meu pai entrou com o pedido de guarda, alegando exatamente essas mentiras. Ela tirou mais papéis da pasta. Aqui está uma cópia do processo. Ele alega que minha mãe me deixa sozinha por horas, que nossa casa não tem estrutura adequada, que eu não tenho acompanhamento escolar apropriado. O juiz pegou os documentos, conferindo cada linha. E essas alegações procedem? São todas falsas? Meritíssimo. Sofia organizou outros papéis na sua frente. Trouxe provas que comprovam isso. Primeiro, meu boletim escolar dos últimos 2 anos. Ela estendeu as folhas para o juiz. Como pode ver, sou a melhor aluna da minha turma em todas as matérias: inglês, matemática, ciências, história. Média geral, 9,8. O juiz examinou os documentos, impressionado não apenas com as notas, mas com a organização impecável da menina. Segundo, Sofia continuou. Uma declaração da minha escola confirmando que nunca chego atrasada, sempre estou bem cuidada, bem alimentada e que minha mãe participa ativamente de todas as reuniões escolares. O Dr. Peterson tentou se recompor. Meritíssimo. Documentos escolares podem ser facilmente manipulados por pessoas interessadas. O senhor está acusando minha escola de falsificar documentos? Sofia perguntou, virando-se para ele com uma expressão séria que fez o homem engolir em seco. Eu não disse isso exatamente. Porque se está, posso chamar minha professora, Sra. Evans, aqui agora mesmo para depor. Ela é uma americana que se tornou como uma segunda mãe para mim e está esperando no corredor do tribunal. O juiz sorriu pela primeira vez na audiência. Chame sua professora, Sofia. A porta do tribunal se abriu e a Sra. Evans entrou. Era uma mulher de 40 anos, cabelos pretos presos em coque, vestindo uma blusa social azul e uma saia preta que a faziam parecer mais advogada que professora.
Quando viu Sofia comandando aquela audiência com tamanha competência, seus olhos se encheram de lágrimas de orgulho. Senhora Evans, o juiz se dirigiu a ela. A senhora pode nos falar sobre a situação familiar da aluna Sofia? Posso, meritíssimo. A senhora Evans se posicionou ao lado de Sofia, colocando a mão no ombro da menina em sinal de apoio. Conheço a Sofia e sua família há 2 anos. Mariana é uma mãe exemplar. Imigrou do Brasil e trabalha muito, mas jamais negligenciou os cuidados com a filha. A criança fica sozinha em algum momento. Nunca, meritíssimo. Sofia fica na escola em período integral. Quando as aulas terminam, fica comigo na sala dos professores fazendo lição de casa até a mãe vir buscá-la. Sempre bem alimentada, com uniforme limpo, material escolar completo. E quanto ao pai, ele participa da vida escolar? A senhora Evans olhou diretamente para Daniel, que tentava se esconder na cadeira. Em 2 anos, meritíssimo, ele apareceu na escola exatamente 0 vezes. Nunca perguntou sobre notas, comportamento, necessidades especiais da filha. Para todos os efeitos práticos, ele simplesmente não existe na vida escolar da Sofia. Isso não é verdade. Daniel explodiu, levantando da cadeira. Eu sempre me importei com minha filha. Sofia se virou para ele com os braços cruzados, assumindo uma postura que impressionou todos os presentes pela maturidade. Então me diga, pai, qual é o nome completo da minha professora? Em que série eu estou exatamente? Qual é minha matéria preferida? Qual é o nome da minha melhor amiga? Quando é meu aniversário? Daniel ficou completamente mudo. Não conseguia responder nenhuma pergunta básica sobre a própria filha. Vou ajudar o senhor. Sofia disse com uma frieza que cortou o coração de todos os presentes. Minha professora se chama Sra. Evans. Estou no 2º ano do ensino fundamental. Minha matéria preferida é inglês. Minha melhor amiga se chama Emily. Meu aniversário é 12 de setembro. O constrangimento de Daniel era visível para todos. Eu não preciso decorar essas coisas. Não precisa decorar, pai. Precisa conviver. Precisa estar presente. Precisa amar de verdade. Não fingir que ama por dinheiro. O tribunal ficou em silêncio total. Aquela frase simples de uma criança de 8 anos resumiu toda a tragédia daquele caso. Meritíssimo, Sofia continuou. Tenho mais uma prova importante. Ela tirou outro documento da pasta. Comprovante de que meu pai não paga pensão alimentícia há exatos 3 anos e 2 meses. $0. Como vocês sobrevivem? O juiz perguntou genuinamente curioso sobre a situação. Minha mãe trabalha como auxiliar de limpeza na empresa Limpeza Total. Sai de casa às 5 da manhã e volta às 8 da noite. Ganha um salário mínimo e meio. Não é muito dinheiro, mas ela consegue me dar tudo o que uma criança precisa. Comida na mesa, roupa limpa, material escolar, cuidados médicos quando necessário. Sofia fez uma pausa, olhando para Mariana no fundo da sala. E, principalmente, meritíssimo, ela me dá amor verdadeiro, todos os dias. Mariana chorava copiosamente, emocionada ao ouvir a filha defendê-la com tanta sabedoria e maturidade. Por isso, Sofia voltou sua atenção para o juiz. De acordo com o artigo 727 da Lei de Custódia, que estabelece os deveres dos pais de sustentação, criação e educação dos filhos, meu pai falhou em todos os aspectos. O Dr. Peterson estava oficialmente sem argumentos. Uma menina de 8 anos estava dando uma aula de direito que ele jamais conseguiria rebater. Conforme o artigo 729 do mesmo código, Sofia continuou implacável. O poder familiar se extingue pela prática de atos contrários aos bons costumes. Abandonar uma filha por 4 anos para depois tentar usá-la como fonte de renda se enquadra perfeitamente nessa definição. O juiz fez algumas anotações, claramente impressionado com o conhecimento jurídico da menina. Sofia, você tem mais alguma coisa a apresentar? Tenho, meritíssimo. Mas antes, gostaria de exercer um direito garantido pela Lei de Proteção Infantil de 2017.
Que direito? O direito da criança de ser ouvida nos processos judiciais que lhe digam respeito. Quero falar diretamente com o senhor sobre o que sinto e o que quero. O juiz assentiu solenemente. Pode falar, Sofia. A menina respirou fundo, organizou os pensamentos e começou a falar com uma maturidade que emocionou todos os presentes. Meritíssimo, durante 8 anos da minha vida, eu me perguntei por que meu pai não morava conosco. Por que ele aparecia só de vez em quando? Por que ele nunca brincava comigo como os pais das minhas amigas? Sua voz começou a tremer ligeiramente, mas ela continuou firme. Eu pensava que talvez fosse culpa minha, que eu não era uma filha boa o suficiente, que se eu tirasse notas melhores, se me comportasse melhor, talvez ele voltasse para casa. Várias pessoas no tribunal limparam os olhos discretamente. Mas há 3 semanas eu descobri a verdade. Meu pai não me abandonou porque eu não era boa o suficiente. Ele me abandonou porque sou apenas uma criança para ele, não uma filha. E agora quer me usar como ferramenta para ficar rico. Sofia se virou para Daniel, que não conseguia olhá-la nos olhos. Pai, eu não odeio o senhor. Mas também não quero ser seu objeto de lucro. Quero ser amada pelo que sou, não pelo dinheiro que posso render. O tribunal estava em silêncio absoluto. Até os funcionários mais experientes estavam visivelmente emocionados. Por isso, meritíssimo, uso este momento para fazer 2 pedidos oficiais. Quais pedidos? Primeiro, que minha guarda permaneça com minha mãe, que me ama de verdade e me criou com dignidade, mesmo sem muito dinheiro. E o segundo? Sofia respirou fundo antes de soltar a bomba que deixaria todos boquiabertos. Segundo, renuncio formalmente à herança do meu avô. Não quero os 2 milhões de dólares. O tribunal explodiu em exclamações de surpresa. Até o juiz arregalou os olhos. Sofia, você tem certeza do que está dizendo? Tenho certeza absoluta, meritíssimo. Prefiro viver com amor e dignidade ao lado da minha mãe, uma imigrante brasileira que luta por mim, do que ser rica com um pai que não me ama de verdade. Daniel se levantou desesperado. Ela não pode fazer isso. É menor de idade. Não tem capacidade para renunciar. Engano seu, pai. Sofia respondeu calmamente. A lei de sucessões de Nova York permite a renúncia à herança por meio de representante legal. Minha mãe é minha representante legal e vai assinar a renúncia em meu nome. O Dr. Peterson fez uma última tentativa desesperada. Excelência, isso é absurdo. A menor está sendo claramente manipulada. Manipulada por quem, doutor? O juiz perguntou com ironia. Pela mãe que trabalha 12 horas por dia para sustentá-la? Pela professora que a ensinou a se defender? Ou pelo pai que quer usá-la para enriquecer? Sofia se aproximou da bancada do juiz. Meritíssimo, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. O senhor tem filhos? Tenho, 2 filhos. E eles sabem que o senhor os ama? Claro que sabem. Eu invejo eles, Sofia disse com simplicidade devastadora. Porque até hoje eu nunca soube se meu pai me amava de verdade. Agora sei que não ama. Como sabe? Porque quem ama de verdade não consegue machucar a pessoa amada. Meu pai está disposto a me tirar da minha mãe, que é minha vida inteira, só para ter acesso ao meu dinheiro. Isso não é amor, meritíssimo. Isso é ganância pura. O juiz ficou em silêncio por longos segundos, visivelmente tocado pela maturidade daquela criança extraordinária. Sofia, ele disse finalmente, você é uma menina muito especial. Nunca vi nada parecido em todos os meus anos de carreira. Obrigado, meritíssimo. Posso continuar apresentando as demais provas? Pode sim, doutora Sofia. O apelido carinhoso ecoou pelo tribunal como um reconhecimento oficial. Aquela menina havia conquistado não apenas o respeito do juiz, mas de todos os presentes. E ela ainda não havia terminado. Tinha mais munição na sua pasta de unicórnio, mais provas devastadoras, mais argumentos que fariam Daniel se arrepender para sempre de ter subestimado a filha. O primeiro round estava terminado e Sofia havia vencido por nocaute técnico, mas a luta ainda não tinha acabado.
Pode continuar, doutora Sofia, o juiz havia dito. E aquele apelido carinhoso ecoou pelo tribunal como um reconhecimento oficial. Sofia organizou seus papéis com a precisão de uma advogada experiente, enquanto o Dr. Peterson suava frio e Daniel enterrava o rosto nas mãos, sabendo que estava perdido. Obrigada, meritíssimo, Sofia disse, tirando mais documentos da sua pasta de unicórnio. Agora vou provar que todas as alegações do meu pai são mentiras fabricadas. Ela abriu uma folha plastificada com cuidado. Aqui está a planta baixa do nosso apartamento em Queens, desenhada pela própria administração do prédio. São 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Total de 45 metros quadrados. O juiz examinou o documento. E qual o problema que seu pai alega sobre a moradia? Ele disse na petição que moramos num cômodo insalubre, sem condições mínimas de habitabilidade, Sofia leu do processo. Mas, como podem ver, temos espaço adequado para 2 pessoas. O Dr. Peterson tentou se defender. Excelência, espaço físico não significa condições adequadas. Tem razão, doutor. Sofia o interrompeu educadamente. Por isso trouxe isto aqui. Ela tirou uma pasta transparente cheia de fotos. Fotografias da nossa casa tiradas na semana passada. Como podem ver, temos móveis adequados. Geladeira funcionando. Fogão em perfeitas condições. Televisão. Mesa de estudos onde faço minha lição todos os dias. As fotos passaram pelas mãos do juiz. Mostravam um apartamento pequeno, mas extremamente limpo e organizado, com tudo arrumado com carinho. Aqui é meu quarto, que divido com minha mãe. Sofia continuou, apontando para uma foto. Temos 2 camas, guarda-roupa, prateleira com meus livros escolares. Ali está minha mesa de estudos, onde aprendi todas as leis que estou citando hoje. Daniel não conseguia mais olhar para a filha. Sabia que cada palavra dela era verdade e cada mentira que havia inventado estava sendo desmascarada publicamente. Meu pai também alegou que fico sozinha em casa enquanto minha mãe trabalha. Sofia continuou, consultando o processo. Isso é falso. Posso provar? Ela tirou um papel timbrado da pasta. Aqui está uma declaração da escola pública de Nova York onde estudo. Confirma que fico na escola em período integral das 7 da manhã às 6 da tarde. E depois das 6? O juiz perguntou. Depois das 6, minha mãe me busca e vamos para casa juntas. Jantamos, ela me ajuda com a lição, assistimos televisão e vamos dormir. Nunca fico sozinha, meritíssimo. A senhora Evans, que estava ao lado de Sofia, confirmou com um aceno de cabeça. É verdade, meritíssimo. Mariana é pontual todos os dias para buscar Sofia. O Dr. Peterson fez mais uma tentativa desesperada. Mas e nos fins de semana? E durante as férias escolares? Sofia sorriu pela primeira vez na audiência. Ótima pergunta, doutor. Nos fins de semana, minha mãe não trabalha. Ficamos juntas o tempo todo. Vamos ao parque, ao supermercado. Ela me ensina a cozinhar. E durante as férias, fico na casa da senhora Rodrigues, nossa vizinha hispânica, que cuida de mim enquanto minha mãe trabalha. E quem é essa senhora Rodrigues? O juiz perguntou. Maria Rodrigues, aposentada, 68 anos. Mora no apartamento 302 do nosso prédio há 15 anos. Ela também está aqui hoje para depor se necessário. O juiz olhou para a plateia e uma senhora idosa, simpática, acenou da terceira fileira. A senhora pode se aproximar? A senhora Rodrigues se levantou com dificuldade, apoiada numa bengala, mas com um sorriso orgulhoso no rosto. Era uma mulher pequenina, cabelos brancos, usando um vestido floral simples, mas impecável. Senhora Rodrigues. O juiz se dirigiu a ela gentilmente. A senhora conhece a família da Sofia? Conheço há 2 anos, meritíssimo. Ela respondeu com voz clara. Mariana é uma imigrante trabalhadora, honesta, e a Sofia é um anjo. Durante as férias ela fica comigo, fazemos biscoitos, vemos novela. Ela me ensina as coisas da escola. A criança dá trabalho?
A senhora Rodrigues riu. Trabalho? Pelo amor de Deus. Ela me ajuda com tudo, lava a louça, organiza meus remédios, lê jornal para mim porque minha vista está fraca. É a neta que nunca tive. E o pai? O Sr. Daniel aparece por lá? O rosto da senhora Rodrigues ficou sério. Em 2 anos. Meritíssimo. Vi-lhe 3 vezes. 3 vezes. E das 3, 2 foi só para brigar com a Mariana por dinheiro, ou pedindo para ficar com a menina nos fins de semana, para impressionar a namorada nova. Mas quando a Sofia estava doente ou precisava de alguma coisa, sumia no mundo. Daniel tentou se defender. Isso não é verdade. Eu sempre me preocupei com minha filha. A senhora Rodrigues se virou para ele com o dedo em riste. Se preocupou coisa nenhuma, rapaz. Quando a menina teve pneumonia ano passado, quem correu com ela para o hospital foi a mãe. Você nem soube que ela estava doente. Ele não sabia, Daniel gaguejou. Não sabia porque não quis saber. A senhora Rodrigues rebateu com firmeza. Mariana ligou para você 5 vezes. 5! Você não atendeu nenhuma. Sofia aproveitou o momento. Meritíssimo! Meu pai também alegou que não recebo cuidados médicos adequados. Posso provar que isso é mentira. Ela tirou uma pasta cheia de papéis médicos. Aqui estão todos os meus exames médicos dos últimos 2 anos. Consultas com pediatra a cada 6 meses, dentista a cada 4 meses, todas as vacinas em dia. O juiz folheou os documentos, impressionado com a organização. E quem paga essas consultas? Minha mãe. Meritíssimo. Ela tem plano de saúde da empresa onde trabalha, e quando preciso de algum remédio mais caro, ela faz extra nos fins de semana para conseguir o dinheiro. Que tipo de extra? Ela limpa casas particulares nos sábados e domingos. Ganha $50 por casa. Já vi ela limpar 4 casas num sábado para comprar meu remédio para a gripe. Mariana chorava copiosamente no fundo da sala, emocionada ao ouvir a filha contar sobre seus sacrifícios. Enquanto isso, Sofia continuou, olhando diretamente para Daniel. Meu pai nunca pagou R$1 dos meus gastos médicos, nem quando fiquei internada com pneumonia. Eu não sabia que você estava internada, Daniel protestou. Não sabia porque não quis saber, Sofia replicou com frieza. Minha mãe ligou para você 7 vezes naquele dia. Você desligou o telefone na cara dela. O Dr. Peterson tentou mudar de estratégia. Excelência! Questões financeiras são importantes, mas não são tudo. O que importa é o vínculo afetivo. Vínculo afetivo? Sofia o interrompeu. Quer falar sobre vínculo afetivo, doutor? Ela tirou mais fotos da pasta. Estas são fotos das minhas últimas festas de aniversário. 6 anos, 7 anos, 8 anos. Como podem ver, quem está presente é minha mãe, Sra. Rodrigues. Minha professora, Sra. Evans. Alguns colegas da escola. O juiz examinou as fotos. Eram festas simples, mas cheias de carinho. Sofia assoprava velhinhas num bolo caseiro, abraçada com a mãe. E onde está seu pai nessas fotos? Não está em nenhuma, meritíssimo, porque ele nunca veio nas minhas festas de aniversário. Daniel ficou vermelho. Eu trabalhava. No meu aniversário de 6 anos, o senhor estava numa churrascaria com sua namorada, Sofia disse sem emoção. Vi as fotos no Facebook dela. No de 7 anos estava numa praia em Miami. Também vi as fotos. O constrangimento de Daniel era visível para todos no tribunal. Ele não conseguia rebater nenhuma acusação da filha porque todas eram verdadeiras. Meritíssimo, Sofia continuou implacável. Meu pai fala em vínculo afetivo, mas posso provar que esse vínculo nunca existiu da parte dele. Ela tirou um caderno pequeno da pasta. Este é meu diário. Escrevo nele há 2 anos. Posso ler alguns trechos? Pode. Sofia abriu o caderno numa página marcada. 15 de setembro do ano passado, 3 dias depois do meu aniversário. Hoje faz 3 dias que completei 7 anos. Papai não veio na minha festa.
Mamãe disse que ele estava ocupado, mas eu vi que ela chorou no banheiro. O tribunal ficou em silêncio absoluto. A inocência daquelas palavras partia o coração. 23 de outubro, ela continuou lendo. Papai veio em casa hoje. Ficou meia hora. Trouxe um presente que ainda estava com a etiqueta da loja. Acho que ele comprou na pressa. Não lembrava qual era minha boneca preferida. Várias pessoas na plateia limparam os olhos discretamente. 12 de dezembro. Papai ligou hoje. Disse que ia me buscar para passear no domingo. Esperei ele das 2 às 6 da tarde. Ele não veio. Mamãe inventou uma desculpa, mas eu sei que ele esqueceu. Daniel não conseguia mais olhar para a filha. Cada palavra do diário era como uma facada na consciência. Quer que eu continue, meritíssimo? Sofia perguntou. Tenho aqui anotações de 15 promessas que meu pai fez e não cumpriu. 15? Não precisa continuar. O juiz disse gentilmente. Já entendi. O Dr. Peterson fez uma última tentativa. Excelência, crianças podem exagerar situações. Exagerar? Sofia se virou para ele com indignação. Doutor, o senhor tem filhos? Tenho. O senhor já esqueceu do aniversário deles? Nunca. Já prometeu passeio e não cumpriu? Não. Já ficou meses sem ver eles? Jamais. Então não fale que estou exagerando. O senhor não deixaria seus filhos passarem por isso, mas acha normal que eu passe. O advogado ficou sem resposta. Uma menina de 8 anos havia acabado de dar uma lição de paternidade para ele. Meritíssimo. Sofia continuou, voltando sua atenção para o juiz. Quero apresentar mais uma prova importante. Ela tirou um envelope lacrado da pasta. Aqui estão todas as mensagens que minha mãe, uma imigrante brasileira, enviou para meu pai nos últimos 2 anos. WhatsApp, SMS, tudo impresso e autenticado. O juiz recebeu o envelope. Que tipo de mensagens? Mensagens sobre mim, informando sobre consultas médicas, notas da escola, apresentações escolares, problemas de saúde. Minha mãe sempre tentou manter meu pai informado sobre minha vida. E ele respondia? Raramente. E quando respondia, era sempre com uma palavra só. Ok. Certo. Beleza. Nunca perguntava detalhes. Nunca se interessava de verdade. Sofia abriu o envelope e tirou algumas folhas. Posso ler algumas? Pode. Mensagem de 15 de maio. Daniel, Sofia teve apresentação na escola hoje. Ela falou sobre profissões e disse que quer ser advogada para defender as pessoas. Ficou linda. Sofia fez uma pausa. Resposta dele. Ok. Mensagem de 3 de julho. Sofia tirou 10 na prova de inglês. A professora disse que ela escreve melhor que muitas crianças mais velhas. Estou muito orgulhosa. Outra pausa. Resposta dele. Legal. Mensagem de 18 de agosto. Daniel, Sofia está com febre há 2 dias. Vou levar no médico amanhã. Se quiser acompanhar a consulta, é às 9 horas no posto de saúde. Pausa mais longa. Resposta dele. Nenhuma. Ele nem respondeu. O tribunal estava em silêncio total. Era impossível escutar aquilo e não se emocionar. Meritíssimo, Sofia disse, guardando as mensagens. Isso é vínculo afetivo. Isso é pai presente. Isso é amor paternal. O juiz balançou a cabeça negativamente. Não, Sofia. Definitivamente não é. Por isso, ela continuou. Quando descobri que meu pai quer minha guarda apenas para administrar minha herança, não fiquei surpresa. Fiquei triste, mas não surpresa. Ela se virou para Daniel uma última vez. Pai, durante 8 anos eu sonhei que um dia o senhor ia me amar de verdade. Ia querer passar tempo comigo, conhecer minhas amigas, me ajudar com lição de casa, me dar colo quando eu estivesse triste. A voz dela começou a tremer, mas ela continuou firme. Agora eu entendo que isso nunca vai acontecer, porque para amar uma pessoa, primeiro você precisa enxergar ela como pessoa, não como objeto. Daniel tentou falar. Sofia, você não entende.
Eu entendo perfeitamente. Ela o cortou. Entendo que para o senhor eu sou apenas um meio de ficar rico. E sabe o que mais? Eu aceito isso, mas não vou ser cúmplice. Ela se virou para o juiz. Por isso, meritíssimo, além de renunciar à herança, tenho um último pedido. Qual? Quero que seja registrado em ata que não desejo nenhum tipo de visitação ou contato com meu pai. Não quero ser obrigada a encontrar com alguém que me vê como dinheiro, não como filha. E a bomba final explodiu no tribunal. Daniel se levantou desesperado. Você não pode fazer isso. Sou seu pai. Pai de sangue. Sofia respondeu com calma devastadora. Pai de coração é quem me criou, me educou, me amou todos os dias. Isso foi minha mãe, uma imigrante brasileira que veio para cá para me dar uma vida melhor. O Dr. Peterson estava oficialmente derrotado. Não havia mais argumento jurídico ou emocional que pudesse salvar seu cliente. Meritíssimo, Sofia fez sua conclusão final. Baseada em todas as provas apresentadas, solicito que minha guarda permaneça exclusivamente com minha mãe, Mariana Santos, e que seja negado qualquer pedido futuro de visitação por parte do requerente Daniel Miller. Ela fechou sua pasta de unicórnio com a solenidade de uma advogada experiente. Eram essas as provas que eu tinha a apresentar. O juiz ficou em silêncio por longos segundos, processando tudo que havia presenciado. Nunca, em 3 décadas de carreira, havia visto algo tão impressionante quanto aquela menina de 8 anos defendendo a própria família com a competência de um jurista experiente. Sofia, ele disse finalmente, você é uma menina extraordinária. Seus argumentos são impecáveis. Suas provas são irrefutáveis. E sua maturidade é impressionante. Obrigada, meritíssimo. Mas antes de dar minha decisão, preciso fazer uma pergunta. Como você aprendeu tudo isso? Como uma criança de 8 anos conseguiu dominar o direito familiar com tanta precisão? Sofia sorriu pela segunda vez na audiência. Essa é uma longa história, meritíssimo. Começou há 3 semanas quando descobri a verdade sobre meu pai. Pode contar? O tribunal inteiro se inclinou para frente, curioso para saber como aquela menina extraordinária havia chegado até ali. Posso, Sofia disse. Mas é uma história que vai explicar não apenas como aprendi direito, mas como descobri que o amor vale mais que qualquer dinheiro do mundo. O juiz se acomodou na cadeira. Estou ouvindo, doutora Sofia. Era hora de contar como tudo havia começado. Como uma menina comum havia se transformado numa pequena guerreira capaz de enfrentar o próprio pai em tribunal. E como havia descoberto que às vezes as crianças precisam ensinar aos adultos o que realmente importa na vida. A história estava apenas no meio e o melhor ainda estava por vir. Tudo começou há 3 semanas, Sofia disse, olhando para o juiz com a mesma seriedade que havia mantido durante toda a audiência. Era uma quinta-feira chuvosa, 15 de março, 2 da tarde. Eu estava no meu quarto brincando de escolinha com minhas bonecas quando ouvi meu pai falando ao telefone. O tribunal ficou em silêncio absoluto. Todos queriam entender como aquela menina extraordinária havia chegado até ali. Não era normal ele estar em nossa casa, Sofia continuou. Fazia quase 6 meses que não dava notícias. Minha mãe estava no trabalho, então eu estava sozinha com minhas bonecas fingindo que era professora delas. Ela fez uma pausa, como se estivesse revivendo aquele momento. Eu ouvi a voz dele vindo da sala e pensei, que estranho o papai está aqui, porque normalmente ele nem entrava em casa. Quando vinha me buscar para algum passeio, ficava esperando na portaria do prédio. O juiz se inclinou para a frente, completamente absorvido pela narrativa. Aí eu percebi que ele estava falando no telefone, não estava realmente na sala, mas a voz estava muito alta, então deixei minhas bonecas e fui até a porta do quarto para escutar melhor. Sofia respirou fundo, como se estivesse se preparando para reviver o momento mais doloroso da sua vida. A primeira coisa que ouvi foi, escuta bem, advogado, eu quero a guarda da menina e quero rápido. Não me importa o que você tem que inventar. E eu pensei, menina. Que menina?
Ele está falando de mim? O tribunal permanecia em silêncio sepulcral. Até os funcionários haviam parado de digitar para ouvir. Aí ele continuou. A menina vai herdar uma grana boa do avô dela quando fizer 18 anos. Estou falando de quase 2 milhões de dólares. E foi nessa hora, meritíssimo, que meu mundo desabou. A voz de Sofia tremeu ligeiramente, mas ela continuou firme. 2 milhões de dólares. Eu nem sabia que tinha um avô rico, muito menos que ia herdar alguma coisa. Mas o que mais me machucou não foi descobrir sobre o dinheiro, foi perceber que meu pai estava falando de mim como se eu fosse um objeto, não uma pessoa. Mariana chorava baixinho no fundo da sala, revivendo a dor que a filha havia sentido naquele dia. Depois ele disse: se eu tiver a guarda, sou eu quem administra esse dinheiro. E eu entendi tudo, meritíssimo. Meu pai não queria me ter de volta porque sentia saudade, porque me amava, porque queria ser meu pai de verdade. Ele me queria como uma conta bancária. Sofia fez uma pausa para controlar a emoção, mas a parte que mais doeu veio depois. Ele disse: a mãe da menina, uma imigrante brasileira, não sabe de nada sobre a herança. Aquela mulher nem sabe ler direito. Imagina entender de herança. O desprezo na voz dela, ao repetir as palavras do pai, fez várias pessoas no tribunal balançarem a cabeça com indignação. Naquele momento, meritíssimo, eu senti uma raiva que nunca havia sentido na vida, não por mim, mas pela minha mãe. Como ele tinha coragem de falar assim da mulher que me criou sozinha, da mulher que trabalha 12 horas por dia para me dar tudo o que preciso? Sofia se virou para olhar Mariana no fundo da sala. Minha mãe pode não ter estudado muito, mas ela é a pessoa mais inteligente que conheço. Ela sabe fazer conta de cabeça melhor que qualquer calculadora, sabe quando estou triste só de olhar no meu rosto, sabe fazer o melhor bolo de chocolate do mundo com ingredientes simples. Algumas pessoas na plateia sorriram através das lágrimas. Depois disso ele disse: até ela descobrir alguma coisa, eu já resolvi tudo. E riu da minha mãe, riu de mim, riu da situação toda como se fosse uma grande piada. A indignação de Sofia era palpável. Foi aí que eu entendi que precisava fazer alguma coisa. Não podia deixar ele usar nossa ignorância sobre a herança para nos separar. Então fiz uma coisa que aprendi vendo filme de detetive na televisão. O que você fez? O juiz perguntou curioso. Corri no quarto, peguei o celular antigo da minha mãe e voltei para perto da porta. Coloquei o celular no modo gravar e capturei o resto da conversa. O Dr. Peterson tentou uma objeção. Excelência! Gravação clandestina. Doutor, Sofia o interrompeu educadamente. Eu tinha 8 anos e estava tentando proteger minha família. Não sabia que estava fazendo uma gravação clandestina. Só sabia que precisava de prova do que meu pai estava planejando. O juiz acenou concordando. Continue, Sofia. Consegui gravar quando ele disse: entra com o pedido de guarda amanhã mesmo. Alega que a mãe não tem condições. Inventa que ela deixa a criança sozinha, que não tem estrutura. Essas coisas que vocês sabem fazer. O tribunal ficou tenso. Todos estavam ouvindo como havia sido planejada aquela farsa judicial. E a parte final? Aquela mulher nem sabe ler direito. Até ela descobrir alguma coisa, eu já resolvi tudo. Seguida daquela risada cruel que me deu vontade de vomitar. Sofia parou por alguns segundos, como se estivesse revivendo a náusea daquele momento. Quando ele desligou, eu corri para o banheiro e vomitei. Não porque estava doente, mas porque havia descoberto que meu próprio pai era capaz de mentir na justiça para me usar como ferramenta de enriquecimento. O silêncio no tribunal era constrangedor. Depois fiquei sentada no chão do banheiro, chorando por quase 1 hora. Não sabia o que fazer com aquela informação. Como contar para minha mãe, uma imigrante brasileira, que o ex-marido dela estava planejando uma armadilha judicial. A senhora Evans, que estava ao lado de Sofia, apertou o ombro da menina em apoio silencioso. Quando minha mãe chegou do trabalho naquela noite, eu a observei tirando os sapatos doloridos, reclamando de dor nas costas, mas sempre com um sorriso para mim, e pensei:
Como vou destruir a paz dela contando isso? E o que você decidiu fazer? O juiz perguntou. Primeiro tentei agir como se nada tivesse acontecido. Jantamos juntas, ela me ajudou com a lição de casa, assistimos um desenho na televisão. Mas quando fomos dormir, eu não conseguia parar de pensar. Sofia olhou para o teto do tribunal, como se estivesse vendo a cena novamente. Fiquei a noite inteira acordada olhando minha mãe dormir. Ela dormia do meu lado, no nosso quarto pequeno, depois de um dia inteiro de trabalho pesado. E eu pensava, ela não merece passar por isso, ela não merece ser enganada de novo. De novo? O juiz perguntou. Sim, meritíssimo. Meu pai já havia enganado minha mãe antes. Quando saiu de casa, disse que ia dar um tempo para pensar na vida. Ela esperou ele voltar por quase um ano. Depois, descobriu que ele estava morando com outra mulher. Daniel afundou ainda mais na cadeira, sendo exposto publicamente por todas as suas mentiras e traições. No dia seguinte, sexta-feira, eu fui para essa escola com uma ideia na cabeça: contar tudo para minha professora, a senhora Evans. Ela sempre foi como uma segunda mãe para mim. A senhora Evans sorriu através das lágrimas, orgulhosa da confiança que Sofia havia depositado nela. Na hora do recreio, em vez de brincar com os colegas, fui até a sala de aula onde a senhora Evans estava corrigindo provas. Bati na porta e perguntei se podia conversar com ela sobre uma coisa muito séria. E como ela reagiu? O juiz perguntou. Ela viu que eu estava diferente. Normalmente sou uma criança alegre, brincalhona, mas naquele dia eu estava séria, preocupada. Ela largou as provas imediatamente e me deu atenção total. Sofia se virou para a senhora Evans com gratidão. Contei tudo para ela: a ligação, a herança, o plano do meu pai, a gravação que havia feito. Ela me ouviu em silêncio absoluto, e quando terminei, vi lágrimas nos olhos dela. O que ela disse? A primeira coisa que ela disse foi: Sofia, você é uma menina muito corajosa. Depois, perguntou se eu tinha certeza de tudo que havia ouvido. Pedi para ela escutar a gravação. A senhora Evans confirmou com um aceno. Foi um dos momentos mais chocantes da minha carreira como professora. Quando ela ouviu a gravação, Sofia continuou. A senhora Evans ficou indignada. Disse que aquilo era inadmissível, que meu pai não tinha direito de brincar com nossa família daquela forma. E qual foi o conselho dela? Ela disse que eu precisava contar tudo para minha mãe imediatamente, que minha mãe tinha direito de saber o que estava acontecendo, mesmo que fosse doloroso. Sofia olhou para Mariana no fundo da sala. Mas eu tinha medo, meritíssimo. Medo de que minha mãe não soubesse como se defender. Ela sempre foi muito simples, muito confiante nas pessoas. Eu sabia que ela ficaria perdida num tribunal, enfrentando advogados caros e juízes sérios. Foi aí que a senhora Evans me contou algo que mudou tudo. O que ela contou? Que antes de ser professora, ela havia estudado direito por 2 anos na faculdade. Não chegou a se formar porque precisou trabalhar para sustentar a família, mas conhecia as leis básicas sobre família e crianças. O tribunal ficou atento. Era o momento crucial da história. Ela me explicou que existia uma possibilidade legal de eu mesma representar minha família no tribunal. Não como advogada oficial, é claro, mas com o apoio dela. Disse que era raro, mas que a lei permitia. E você aceitou essa possibilidade? No primeiro momento achei loucura. Como uma menina de 8 anos ia enfrentar advogados formados em tribunal? Mas aí a senhora Evans me fez uma pergunta que mudou minha perspectiva. Que pergunta? Ela perguntou: Sofia, o que é mais importante, ter medo ou proteger quem você ama? E naquele momento eu entendi que não tinha escolha. Ou eu aprendia a me defender, ou meu pai ia conseguir nos separar. Sofia respirou fundo, revivendo aquele momento de decisão. Foi aí que eu disse para a senhora Evans: Então me ensina tudo o que preciso saber para defender minha mãe. E ela respondeu: Sofia, vai ser muito difícil. Você vai ter que estudar leis complicadas,
decorar artigos, entender coisas que até adultos têm dificuldade. E você não desistiu? Pelo contrário, meritíssimo. Quanto mais ela falava que era difícil, mais eu tinha certeza de que ia conseguir. Porque quando você ama alguém de verdade, não existe coisa difícil demais. O tribunal estava completamente envolvido pela narrativa. Naquela mesma tarde, a senhora Evans foi na nossa casa conversar com minha mãe. Ela contou tudo, a ligação, a herança, o plano do meu pai, minha ideia de nos defender no tribunal. Como sua mãe reagiu? Primeiro ela chorou muito. Não de tristeza, mas de raiva. Raiva de ter sido enganada de novo. Raiva de ver que o ex-marido queria usar a filha dela como objeto. Mariana confirmou com um aceno, lembrando-se daquele dia doloroso. Depois ela ficou desesperada. Como vou me defender? Ela perguntava. Não entendo nada de lei. Não tenho dinheiro para advogado. Vou perder minha filha para aquele homem terrível. Foi aí que você entrou? Sim. Eu me aproximei da minha mãe, segurei as mãos dela e disse: Mãe, você não vai me perder. Eu vou ser sua advogada. Vou aprender tudo o que for necessário para proteger nossa família. Sofia sorriu ao lembrar daquele momento. Minha mãe me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Sofia, você tem 8 anos. Mas eu respondi: E daí? Tenho 8 anos, mas tenho amor suficiente por você para enfrentar o mundo inteiro. Várias pessoas no tribunal limparam os olhos discretamente. A senhora Evans explicou para minha mãe que era possível, que eu podia representar nossa família com a supervisão dela, que íamos estudar juntas, preparar todas as provas, organizar todos os argumentos. E sua mãe concordou? No início ela hesitou. Tinha medo de que eu fosse exposta a uma situação muito pesada para a minha idade. Mas quando eu mostrei a gravação do meu pai para ela, quando ela ouviu, com os próprios ouvidos, o desprezo dele por nossa família, ela entendeu que não tínhamos escolha. Sofia olhou diretamente para Daniel. Minha mãe ouviu você falando dela como se fosse lixo, pai. Ouviu você planejando nos enganar, nos usar, nos separar. E aí ela entendeu que tinha que lutar. Daniel não conseguia manter contato visual com a filha. Naquela noite, nós 3 nos sentamos na mesa da cozinha e fizemos um pacto. Íamos estudar juntas, trabalhar juntas, lutar juntas. Não íamos deixar ninguém destruir nossa família por dinheiro. E como começaram os estudos? No sábado de manhã, a senhora Evans apareceu na nossa casa com uma mala cheia de livros de direito, Código Civil, Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição. Parecia que ela tinha trazido uma biblioteca inteira. Sofia riu ao lembrar da cena. Ela espalhou todos os livros na nossa mesa pequena da cozinha e disse: Sofia, se você quer ser advogada da sua mãe, precisa estudar como uma. Vamos começar pelo básico. O que é poder familiar? Foi difícil no início? Muito difícil, meritíssimo. As primeiras palavras que li pareciam estar em outro idioma. Poder familiar, guarda unilateral, interesse do menor. Eu não entendia nada. Como você superou essa dificuldade? A senhora Evans foi muito paciente. Ela explicava cada termo jurídico com palavras simples. Por exemplo, quando li poder familiar, ela explicou: é o direito e dever dos pais de cuidar dos filhos. Mas esse poder tem limites. Não pode ser usado contra o interesse da criança. Sofia olhou para a senhora Evans com gratidão. Ela transformava as leis complicadas em linguagem que eu podia entender. E o mais incrível, quanto mais eu aprendia, mais eu me interessava. Era como se tivesse descoberto uma linguagem secreta que podia proteger as pessoas. Quanto tempo vocês estudavam por dia? Todos os dias, depois da escola, das 6 às 9 da noite. Fins de semana, das 8 da manhã às 5 da tarde, com intervalos para almoço e lanche. O juiz ficou impressionado. 3 semanas de estudo intensivo? Exato. E sabe qual foi a parte mais interessante, meritíssimo? Qual? Descobri que eu tinha facilidade para memorizar as leis. Era como se meu cérebro fosse uma esponja para informações jurídicas. Em uma semana,
Eu já decorava artigos inteiros do Código Civil. A Sra. Evans confirmou com orgulho. Sofia tem uma inteligência excepcional para direito. Em 2 semanas, ela sabia mais sobre guarda e poder familiar que muitos advogados. Mas a parte mais importante dos estudos não foi decorar leis, Sofia continuou. Foi entender que o direito existe para proteger as pessoas, especialmente as mais fracas. E naquele momento, eu e minha mãe, imigrantes, éramos as mais fracas. Como assim? Meu pai tinha dinheiro para contratar advogado caro, tinha conhecimento sobre a herança que nós não tínhamos, tinha experiência em manipular situações. Nós só tínhamos uma coisa a nosso favor. O quê? A verdade, Sofia disse com simplicidade devastadora. E descobri que quando você tem a verdade do seu lado e conhece as leis que protegem essa verdade, você pode enfrentar qualquer adversário. O tribunal ficou emocionado com aquela lição de vida vinda de uma criança de 8 anos. Foi assim meritíssimo que uma menina comum se transformou na advogada da própria mãe. Não por ambição, não por vingança, mas por amor puro e simples. Sofia olhou para todos no tribunal. E agora vocês sabem como cheguei até aqui através de 3 semanas dos estudos mais intensos da minha vida, movida pela determinação de não deixar ninguém destruir minha família. O juiz ficou em silêncio por alguns segundos, processando aquela história extraordinária. Sofia, ele disse finalmente, você é prova viva de que quando uma criança é movida pelo amor verdadeiro, pode mover montanhas. Obrigada, meritíssimo. Mas a história ainda não terminou. Como assim? Ainda falta contar como transformei todo esse conhecimento em estratégia para este tribunal e como preparei cada prova que apresentei hoje. O juiz sorriu. Então continue, doutora Sofia. Estamos todos curiosos para saber o resto. Era hora de contar a segunda parte daquela jornada extraordinária. Como uma menina de 8 anos havia se preparado para enfrentar o próprio pai no tribunal mais importante de sua vida. Depois de 2 semanas estudando direito, Sofia continuou sua narrativa para o tribunal fascinado. Eu já sabia todas as leis sobre guarda e poder familiar, mas a Sra. Evans me ensinou que conhecer a lei é só metade do trabalho. A outra metade é saber como usar esse conhecimento no tribunal. O juiz se acomodou melhor na cadeira, completamente absorvido pela história. Foi numa segunda-feira, 3 de abril, que a Sra. Evans chegou na nossa casa com uma notícia que mudou tudo. Ela havia recebido uma ligação da escola, informando que um oficial de justiça havia entregado uma citação judicial para minha mãe. Mariana confirmou com um aceno triste. Lembrava-se perfeitamente daquele dia terrível. Minha mãe abriu o envelope com as mãos tremendo. Sofia continuou. Era a petição oficial do meu pai pedindo minha guarda. Quando ela começou a ler em voz alta, eu vi que estava tudo exatamente como ele havia planejado na conversa telefônica. Quais eram as alegações? O juiz perguntou, embora já soubesse a resposta. Abandono material e afetivo por parte da minha mãe, negligência nos cuidados médicos, ambiente familiar inadequado, falta de supervisão escolar, tudo mentira, mas muito bem elaborado juridicamente. Sofia fez uma pausa, lembrando-se da expressão desesperada da mãe. Minha mãe começou a chorar e disse, Sofia, como vou provar que isso é mentira? Quem vai acreditar numa faxineira imigrante contra um homem que tem dinheiro para contratar advogado caro? E foi nesse momento que entendi que precisava ser mais que uma criança que sabia leis, precisava ser uma verdadeira estrategista. A Sra. Evans sorriu, orgulhosa ao lembrar daquele momento de virada. A Sra. Evans se sentou comigo na mesa da cozinha e disse, Sofia, agora vamos transformar você numa advogada de verdade. Não basta saber as leis. Você precisa aprender a construir uma defesa sólida, organizar provas, antecipar os argumentos do adversário. Como vocês fizeram isso? O juiz perguntou, genuinamente curioso. Primeiro, a Sra. Evans me ensinou a pensar como uma advogada. Ela disse, imagina que você é o advogado do seu pai. Quais argumentos você usaria? E eu comecei a listar. Diria que minha mãe trabalha muito e me deixa sozinha, que nossa casa é pequena, que ela não tem estudo, que não pode me dar um futuro melhor. Sofia demonstrava uma maturidade impressionante ao analisar a situação.
Depois ela perguntou: "E como você rebateria cada um desses argumentos?" Foi aí que começou minha verdadeira educação jurídica. Explique melhor. Para cada mentira do meu pai, precisávamos de uma prova irrefutável. Ele disse que fique sozinha? Íamos provar que fique na escola em período integral. Ele disse que nossa casa é inadequada. Íamos fotografar cada cômodo. Ele disse que não tenho acompanhamento médico. Íamos reunir todos os exames e consultas. O tribunal acompanhava cada palavra com atenção total. Mas a Sra. Evans me ensinou que não bastava ter as provas. Precisava saber apresentá-las de forma convincente. Sofia, ela disse, no tribunal, não basta ter razão. Você precisa provar que tem razão. E como vocês organizaram essas provas? Transformamos nossa casa numa verdadeira banca de advocacia. A mesa da cozinha virou nossa mesa de trabalho. Minha mãe comprou várias pastas plásticas e começamos a organizar tudo por categorias. Sofia gesticulava enquanto explicava, mostrando a mesma organização que havia demonstrado no tribunal. Pasta no 1, documentos escolares, boletins, declarações, histórico de presença, cartas de recomendação da professora. Pasta no 2, documentos médicos, exames, receitas, comprovantes de consultas, carteira de vacinação atualizada. O juiz ficou impressionado com a organização meticulosa. Pasta no 3, documentos da casa. Contrato de aluguel, contas pagas em dia, fotos de todos os cômodos. Pasta no 4, comprovantes financeiros. Recibos de salário da minha mãe, extratos bancários, notas fiscais de tudo que ela comprava para mim. Daniel se encolhia cada vez mais na cadeira, vendo sua negligência sendo documentada sistematicamente. Pasta no 5, evidências do abandono paterno. Todas as mensagens que minha mãe enviou para meu pai, sem resposta, fotos dos meus aniversários onde ele não apareceu, comprovantes de que ele nunca pagou pensão. Pasta no 6, depoimentos de testemunhas que nos conhecem, como a Sra. Rodrigues e funcionários da escola. Pasta no 7, a gravação da conversa do meu pai e todas as análises jurídicas que fizemos sobre ela. E a pasta no 8? A pasta no 8 era especial. Sofia sorriu pela primeira vez durante o flashback. Era a minha pasta de argumentos jurídicos. Todos os artigos de lei que eu havia decorado, organizados por tema, com explicações simples que eu mesma escrevi. A Sra. Evans se inclinou para a frente. Posso complementar, meritíssimo? Claro! Sofia criou um sistema próprio de estudo. Ela pegava cada artigo de lei, lia várias vezes até decorar. Depois escrevia com suas próprias palavras o que aquele artigo significava na prática. Por exemplo, o artigo 721 da Lei de Custódia. Sofia recitou de memória. A lei diz: compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar. Minha tradução: não importa se os pais são casados ou separados, os dois têm responsabilidade com os filhos. O juiz sorriu, muito inteligente. Mas aí vem a parte prática, Sofia continuou. Como meu pai abandonou essa responsabilidade por 4 anos, ele perdeu o direito de reivindicar poder familiar apenas quando lhe convém financeiramente. Vocês estudaram cada possível argumento da defesa? Todos, meritíssimo. A Sra. Evans fazia o papel do advogado do meu pai e eu tinha que rebater cada argumento. Era como um jogo, mas um jogo muito sério. Me dê um exemplo. Ela dizia: Sofia, o advogado do seu pai vai alegar que ele tem melhores condições financeiras para te criar. E eu respondia: o artigo 723 da Lei de Custódia estabelece que a guarda deve considerar não apenas condições materiais, mas principalmente vínculos afetivos e capacidade de proporcionar educação e desenvolvimento adequados. Depois eu complementava: minha mãe pode não ter muito dinheiro, mas me deu educação exemplar, cuidados médicos constantes e, principalmente, amor incondicional. Meu pai tem dinheiro, mas não tem amor, e dinheiro sem amor não cria filhos saudáveis.
O tribunal estava impressionado com a preparação meticulosa. Como vocês simularam a audiência? Ah, essa foi a parte mais importante da preparação. Sofia se animou. A senhora Evans transformou nossa sala numa mini-sala de tribunal. Ela se sentava numa cadeira alta, fazendo o papel do juiz. Minha mãe ficava na plateia e eu tinha que apresentar todos os argumentos como se fosse a audiência real. E como foi? No início, terrível. Sofia riu. Eu ficava nervosa, esquecia as leis, gaguejava, mas a senhora Evans era paciente. Ela dizia: Sofia, você não está apenas defendendo um caso, você está defendendo sua família. Lembra disso quando ficar nervosa? A senhora Evans confirmou. Repetimos a simulação mais de 20 vezes, até Sofia conseguir apresentar todos os argumentos com naturalidade. Mas a parte mais difícil não era decorar as leis, Sofia continuou. Era me preparar emocionalmente para enfrentar meu pai. O tribunal ficou atento, era o momento mais delicado da preparação. A senhora Evans me explicou que no tribunal meu pai e o advogado dele iam tentar me desqualificar, me humilhar, fazer eu parecer uma criança brincando de adulto. Ela disse: Sofia, eles vão atacar você pessoalmente porque não conseguem atacar seus argumentos. Como você se preparou para isso? Praticando manter a calma em situações difíceis. A senhora Evans simulava os ataques que eu poderia receber. Ela dizia coisas como: Você é apenas uma criança, não entende nada de direito, e eu tinha que responder com tranquilidade, citando leis e mantendo a educação. Funcionou? Demorei para aprender. No início eu ficava brava e queria gritar de volta, mas a senhora Evans me ensinou que no tribunal quem perde a compostura perde a credibilidade. Sofia olhou diretamente para o Dr. Peterson, que havia tentado desqualificá-la durante toda a audiência. Ela me ensinou que quando alguém ataca você pessoalmente, em vez de atacar seus argumentos, é porque não tem argumentos para rebater, e isso é uma vitória, não uma derrota. Que lição importante! A lição mais importante veio 3 dias antes da audiência. Sofia continuou. Eu estava nervosa, com medo de fracassar, com medo de perder minha mãe. A senhora Evans se sentou comigo e disse: Sofia, você quer saber qual é o seu maior poder no tribunal? Qual era? Ela disse: Seu maior poder é a verdade. Você não vai ganhar porque é inteligente, embora seja. Não vai ganhar porque conhece leis, embora conheça. Vai ganhar porque está defendendo o que é certo. O tribunal ficou em silêncio, absorvendo aquela lição profunda. Seu pai está mentindo, ela continuou. O advogado dele sabe que está mentindo. O juiz vai perceber que estão mentindo. E quando pessoas mentem no tribunal para prejudicar uma criança, elas sempre perdem. Isso te tranquilizou? Completamente, porque entendi que não precisava ser perfeita, precisava apenas ser honesta e bem preparada. E como foi a preparação final? Na véspera da audiência, fizemos nossa última simulação, mas dessa vez, em vez de treinar argumentos jurídicos, a senhora Evans me fez uma pergunta diferente. Que pergunta? Sofia, se você pudesse dizer apenas uma coisa para o juiz, o que seria? E eu respondi sem hesitar, que eu não quero ser rica com um pai que não me ama. Prefiro ser feliz com uma mãe que me ama de verdade. Várias pessoas no tribunal limparam os olhos discretamente. A senhora Evans sorriu e disse: Pronto, você está preparada, porque essa frase vale mais que todos os artigos jurídicos do mundo. E vocês dormiram bem na véspera? Eu dormi mal, Sofia admitiu. Ficava imaginando como seria enfrentar meu pai, como seria falar para um juiz de verdade, como seria se eu falhasse. Mas minha mãe percebeu que eu estava preocupada. Ela deitou do meu lado na cama e disse: Sofia, independente do que acontecer amanhã, eu já estou orgulhosa de você. Ver minha filha de 8 anos, uma imigrante, lutando para defender nossa família, é a coisa mais linda que já presenciei em minha vida. Mariana chorava baixinho, lembrando-se daquela noite de angústia e orgulho. Aí ela me contou algo que mudou tudo. Disse: Sabe por que estou tão calma, mesmo sabendo que posso te perder?
Porque se eu te perder, não vai ser por omissão minha. Vai ser porque lutamos juntas e o destino quis assim. Mas pelo menos vamos saber que fizemos tudo o que era possível. Isso te acalmou? Totalmente. Porque entendi que o resultado não dependia só de mim. Dependia da justiça, da verdade e do amor que moveu toda a nossa luta. E como foi a manhã da audiência? Acordei às 5 da manhã, mesmo sem despertador. Tomei banho, coloquei minha melhor roupa, uma blusinha branca e uma saia azul que minha mãe havia comprado especialmente para o tribunal. Você estava nervosa? Estava, mas era um nervosismo diferente. Não era medo de falhar, era ansiedade para mostrar tudo o que havia aprendido. E sua mãe? Minha mãe estava mais nervosa que eu. Sofia sorriu. Ela revisou minha pasta 3 vezes. Conferiu se eu tinha levado todos os documentos, perguntou se eu lembrava de todas as leis. E no caminho para o tribunal, no ônibus, eu repassei mentalmente todos os argumentos. Mas também fiz uma coisa que a Sra. Evans havia me ensinado. O quê? Orei. Não sou muito religiosa, mas pedi para Deus me dar força para defender minha família com dignidade. E quando chegaram ao tribunal? Quando vi aquele prédio grande, imponente, cheio de pessoas sérias, de terno, meu coração disparou. Pensei, como uma menina de 8 anos vai enfrentar tudo isso? O que te deu coragem? Minha mãe segurou minha mão e disse, lembra, minha filha, você não está aqui para impressionar ninguém, está aqui para dizer a verdade. E a Sra. Evans completou, e a verdade sempre vence no final. Foi aí que vocês entraram. Caminhamos juntas até a porta da sala de audiência. Antes de entrar, fiz questão de organizar minha pasta, respirar fundo e mentalizar tudo o que havia estudado. E qual foi seu primeiro pensamento ao ver o juiz? Pensei, ele parece uma pessoa boa, alguém que vai ouvir o que tenho para dizer. E foi aí que toda a minha preparação fez sentido. Como assim? Porque entendi que não estava ali para mostrar que era inteligente ou para impressionar ninguém. Estava ali para proteger minha família usando as ferramentas que havia aprendido. Sofia olhou para o juiz com gratidão. E quando me apresentei, dizendo eu sou a advogada da minha mãe, não era uma criança brincando de adulto, era uma filha defendendo quem mais ama no mundo. O tribunal ficou em silêncio emocional. Foi assim, meritíssimo, que 3 semanas de estudo intensivo, amor incondicional e determinação férrea transformaram uma menina comum na advogada mais jovem que este tribunal já viu. E agora, Sofia? O juiz perguntou. Como se sente depois de contar toda essa história? Sinto-me em paz, meritíssimo, porque, independente da sua decisão, sei que lutei com honra pela minha família e descobri que quando uma criança é movida pelo amor verdadeiro, ela pode mover montanhas. Sofia fechou sua pasta de unicórnio pela última vez. Era isso que eu queria contar sobre como me tornei a advogada da minha mãe. Não por ambição, não por vingança, mas por amor puro e verdadeiro. O juiz ficou em silêncio por longos segundos, processando aquela história extraordinária de coragem, determinação e amor familiar. Era hora de voltar ao presente. Era hora da decisão que mudaria para sempre a vida daquela família corajosa. O juiz David Harrison ficou em silêncio absoluto por quase 2 minutos. Após Sofia terminar sua narrativa. 2 minutos que pareceram 2 horas para todos no tribunal. Ele retirou os óculos, limpou-os com cuidado, olhou para aquela menina extraordinária de 8 anos e depois para os documentos espalhados em sua mesa. Sofia, ele disse, finalmente, com uma voz que carregava 3 décadas de experiência. Em 30 anos de carreira, presenciei milhares de casos. Vi advogados brilhantes, testemunhas emocionantes, provas irrefutáveis. Mas nunca, jamais, vi algo parecido com o que presenciei hoje. O tribunal estava em silêncio sepulcral. Cada pessoa presente sabia que estava vivenciando um momento único na história da justiça americana. Você não é apenas uma menina inteligente que decorou algumas leis, o juiz continuou, olhando diretamente nos olhos castanhos de Sofia.
Você é um exemplo vivo de que a verdadeira justiça nasce do amor, da coragem e da determinação de proteger quem amamos. Daniel enterrava o rosto nas mãos, sabendo que sua derrota era total e irreversível. O Dr. Peterson organizava nervosamente seus papéis, sem saber como reagir à humilhação pública que havia sofrido. Baseado em todas as evidências apresentadas, o juiz se levantou solenemente e, considerando a manifestação clara e inequívoca da menor Sofia sobre seus próprios desejos, este tribunal decide que o silêncio era ensurdecedor. Mariana segurava as mãos da Sra. Evans, ambas chorando de ansiedade. A Sra. Rodrigues rezava baixinho. Sofia mantinha a postura ereta, preparada para qualquer resultado. A guarda da menor. Sofia Santos permanece exclusivamente com sua mãe, Mariana Santos, sendo negado o pedido do requerente Daniel Miller. O tribunal explodiu em aplausos. Pessoas que nem conheciam a família batiam palmas emocionadas. Funcionários da justiça, normalmente sérios e imparciais, sorriam abertamente. Mariana desabou a chorar de alívio e felicidade. Além disso, o juiz continuou, quando o silêncio voltou: determino que sejam negados quaisquer pedidos futuros de visitação ou contato por parte do requerente, conforme solicitado pela própria menor. Daniel tentou se levantar. Excelência, isso é... Sr. Miller, o juiz o interrompeu com autoridade. O senhor teve 8 anos para ser pai dessa criança excepcional. Escolheu o abandono. Agora quer voltar apenas por interesse financeiro. Este tribunal não compactua com esse tipo de oportunismo. Mas eu tenho direitos... Direitos se conquistam com deveres cumpridos, Sofia disse, levantando-se de sua cadeira. O senhor nunca cumpriu seus deveres de pai, portanto perdeu todos os seus direitos. O juiz bateu o martelo. Está encerrada esta audiência. Mas a história estava apenas começando. 3 meses depois, o celular de Mariana tocou às 7 da manhã, numa terça-feira chuvosa. Do outro lado da linha, uma voz animada. Senhora Santos, aqui é da CNN. A história da Sofia viralizou nacionalmente. Gostaríamos de fazer uma entrevista para o 16 Minutes. Era verdade. A transcrição da audiência, autorizada pelo juiz para fins educacionais, havia se espalhado pela internet como fogo. Sofia, a advogada brasileira Mirim, era trending topic no Twitter. Páginas de direito compartilhavam seus argumentos jurídicos. Mães choravam assistindo sua defesa emocional da família. Mãe, olha isso! Sofia gritou da sala, apontando para a televisão. Na tela, seu discurso sobre amor versus dinheiro estava passando no Jornal da Manhã. Não quero ser famosa, Sofia disse, com a mesma maturidade de sempre. Quero que outras crianças vejam que podem lutar pelos seus direitos. 5 anos depois, Sofia aos 13 anos, convidamos Sofia Santos para discursar no Congresso Nacional, anunciou o presidente da Câmara. Ela subiu ao púlpito principal, agora com 13 anos, mais alta, mais madura, mas com os mesmos olhos determinados de quando tinha 8. Senhores congressistas, sua voz ecoou pelo plenário lotado. Há 5 anos, uma menina de 8 anos, filha de imigrante, se levantou num tribunal e disse: Eu sou a advogada da minha mãe. Hoje, essa mesma menina volta para mostrar o que sua luta conquistou. A plateia ficou em silêncio respeitoso. Proponho hoje a Lei Sofia, de Educação Jurídica Infantil, para que todas as escolas dos DEUA tenham uma disciplina obrigatória, chamada Direitos da Criança, onde meninos e meninas aprendam seus direitos básicos, como se proteger e como denunciar abusos. Crianças conseguem entender leis? Perguntou uma deputada. Conseguem sim. Eu aprendi direito com 8 anos, não porque sou especial, mas porque quando uma criança precisa se defender, ela aprende qualquer coisa. Sofia olhou para a plateia com intensidade. Imaginem um país onde nenhuma criança seja vítima de abuso porque todas sabem denunciar.
onde nenhuma criança seja manipulada em separações porque todas conhecem seus direitos, onde nenhuma criança precise virar advogada da própria mãe porque todas as famílias sabem se defender. A ovação foi de 5 minutos. A lei foi aprovada por unanimidade. 9 anos depois, Sofia aos 22 anos. A Faculdade de Direito de Harvard nunca havia visto uma formatura tão concorrida. Jornalistas, políticos, juristas, famílias que haviam sido ajudadas pela Lei Sofia, todos queriam ver a menina que mudou o sistema judiciário americano se formar oficialmente. Sofia Santos anunciou o reitor. Formada com louvor, a melhor aluna da turma. Quando ela subiu ao palco para receber o diploma, a plateia explodiu em aplausos que duraram 10 minutos. Mariana chorava de orgulho na primeira fileira, ao lado da senhora Evans. Senhores formandos, Sofia disse ao microfone, hoje nos tornamos advogados oficialmente. Mas ser advogado não é apenas conhecer leis, é usar essas leis para proteger quem precisa. Por isso anuncio hoje a criação do Instituto Sofia Santos de Defesa dos Direitos da Criança, um escritório que oferecerá defesa gratuita para todas as crianças em situação de vulnerabilidade. A ovação foi ensurdecedora. 7 anos depois, Sofia aos 29 anos. O prêmio Personalidade do Ano da revista Time chegou numa terça-feira chuvosa. Sofia estava no seu escritório em Manhattan quando recebeu a ligação. Senhorita Santos, parabéns! Você foi escolhida como a Personalidade do Ano da Time. Aos 29 anos, havia se tornado a brasileira mais jovem a receber o prêmio. Na capa da revista, uma foto sua com a legenda: A Advogada do Povo. O Instituto Sofia Santos agora operava em 12 países e havia protegido mais de 50.000 crianças. Mãe, olha isso! Sofia mostrou a revista para Mariana, agora coordenando a parte social do Instituto. Minha filha virou capa da Time, Mariana disse chorando de orgulho. Quem diria que aquela menininha imigrante ia mudar o mundo? Eu não mudei o mundo, mãe. Só usei o que você me ensinou. Que amor vale mais que dinheiro. Naquela noite, no jantar de premiação em Nova York, Sofia fez um discurso que emocionou o mundo inteiro. Há 21 anos, ela disse ao microfone, uma menina de 8 anos, filha de uma imigrante brasileira, se levantou num tribunal e disse: Eu sou a advogada da minha mãe. Hoje, essa frase virou símbolo de que as crianças têm voz, têm direitos e têm poder para transformar o mundo. A plateia internacional ficou em silêncio. Mas quero deixar claro, eu não sou especial. Sou apenas uma criança que teve que crescer rápido para proteger quem amava. E descobri que quando somos movidos por amor verdadeiro, somos capazes de coisas extraordinárias. Palmas ecoaram pelo auditório em Manhattan. Hoje, mais de 100 países adotaram versões da Lei Sofia. Milhões de crianças têm acesso à justiça. Famílias são protegidas da ganância. Tudo porque uma menina de 8 anos recusou ser silenciada. Sofia olhou para as câmeras que transmitiam ao vivo para o mundo inteiro. Por isso deixo uma mensagem para todas as crianças que podem estar assistindo. Vocês têm voz, vocês têm direitos. E quando algo estiver errado na vida de vocês, não aceitem o silêncio. Lutem, busquem ajuda, protejam quem amam, porque às vezes, ela concluiu com um sorriso que lembrava a menina corajosa de 8 anos, as vozes mais pequenas são as que ecoam mais forte na história. A ovação de pé durou 15 minutos. Mas para Sofia, o prêmio mais importante continuava sendo o mesmo de 21 anos atrás: ter protegido sua família e descoberto que o amor sempre vence o dinheiro. Sua história havia começado com uma menina de 8 anos dizendo: Eu sou a advogada da minha mãe, e continuaria para sempre como prova de que quando uma criança é movida pelo amor verdadeiro, ela pode realmente mudar o mundo.